Amém. Glória a Deus. Que bom, queridos. Nós podemos louvar ao Senhor. E agora nós vamos meditar na Sua palavra. Hoje é o último dia da nossa série de mensagens desse mês de setembro. Nosso tema desse mês foi a reconstrução, pensando nessa tempo que, com a graça de Deus, estamos começando a reestruturar, começando a voltar ao normal. Então, nós falamos na primeira semana sobre a cooperação, ninguém consegue fazer nada sozinho. Na segunda semana, sobre compaixão, não ignorarmos a dor alheia. Semana passada, falamos sobre compromisso, faça o que tem que ser feito. E tenho insistido nessa questão, né? Vamos fazer o que tem que ser feito. E hoje, com a graça de Deus, encerraremos, né, nesse tema do compromisso, falando sobre ter objetivos maiores, não apenas fazer o que tem que ser feito, mas pensar também nos nossos objetivos, né, e como poder colocar objetivos maiores nessa vida. Pois bem, o texto que nós vamos usar está em Hebreus, capítulo 5, final do 5 e um pedaço do 6. Hebreus, capítulo 5, a partir do verso 11. O texto é um pouco longo e então eu vou ler aqui apenas o, o primeiro versículo. Hebreus, capítulo 5, verso 11, nos diz assim: A este respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. O, o escritor aqui do livro de Hebreus, que na verdade nós não sabemos com certeza quem é o escritor, né? Os estudiosos, os teólogos, eles divergem a respeito disso. Alguns chegam a dizer que é o apóstolo Paulo, mas não temos prova disso, então não sabemos quem é o autor. Mas é palavra de Deus para nós, palavra de Deus inspirada com certeza. E ele está falando a respeito da questão da salvação. Se você olhar nos capítulos anteriores, ele vem falando a respeito de Jesus como o sumo sacerdote. Observa aí no capítulo 4, verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então ele vem falando de Jesus como sendo aquele que fez, garantiu, conquistou a nossa salvação. E agora ele chega aqui nessa parte do capítulo 5, o verso 11, e ele fala, olha, a respeito de todas essas coisas que eu tenho falado, ainda tem muito a ser dito, muitas coisas a serem ditas, e coisas difíceis de explicar. Principalmente porque vocês, né, ele mencionando aos leitores, vocês têm se tornado tardios em ouvir. E muitas pessoas acham o livro de Hebreus meio complicado assim de entender. Eu diria que é um livro muito profundo e que traz explicações fantásticas. Você que às vezes leu a Bíblia e fica achando ali uma certa dificuldade de entender a conexão do Antigo Testamento com o Novo Testamento,
o Antigo Testamento, com todos aqueles sacrifícios, holocaustos, e o tabernáculo, os sacerdotes e os levitas. Aí entra no Novo Testamento, parece que é tudo diferente. Agora é Jesus com os apóstolos e os discípulos, e o batismo e a ceia do Senhor. Parece tão difícil, assim, tão diferente. E o livro de Hebreus nos faz uma ligação entre as duas coisas, explicando a transição entre o Antigo e o Novo Testamento, tudo se cumprindo na pessoa de Jesus. Agora, exige um estudo um pouco mais dedicado, não aquela mera leitura rápida da Bíblia. E interessante aqui o verso 11, falando que tem coisas difíceis de explicar, mas difíceis quando a pessoa tem dificuldade de ouvir. Tardio em ouvir é aquela pessoa que não dá atenção. Sabe? Quanto tempo você já conhece a Bíblia? Quanto tempo você já tem ouvido a pregação da palavra de Deus? E aí você já conseguiu entender? Você já conseguiu colocar em prática? Porque senão você pode se enquadrar aqui entre essas pessoas que são tardias de ouvir. Pessoas que não dão atenção, pessoas que não dedicam no estudo, no aprendizado e principalmente na prática, né? Em colocar aquilo em prática. Verso 12: Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. É legal essa ilustração que ele usa aqui de uma criança que amamenta, que precisa ali do leitinho, que é um alimento básico, ou uma pessoa adulta que já necessita de um alimento sólido. Então, ele fala e usa esse exemplo em relação ao nosso entendimento da palavra de Deus, das coisas de Deus. Veja, não se trata simplesmente de entender a Bíblia, de ler e entender, mas se trata de vida, de entender e viver. Sempre que você pensar nas Escrituras, na Bíblia, você pensa em entender e viver. Para entender, você precisa ler, precisa estudar. E para vivê-la, você precisa colocar em prática. Então, as duas coisas andam juntas. E aí ele fala que, olha, atendendo ao tempo decorrido, vocês já deveriam ser mestres. E aí aquela questão, quanto tempo, né? Quanto tempo você já conhece a Bíblia? Quanto tempo você já é um cristão? Quanto tempo você já tem conhecido as coisas de Deus? Quanto tempo decorrido aí na sua caminhada cristã? Já deveria ser um mestre, talvez, conhecedor, está passando para outras pessoas aquilo que você já aprendeu, falando para os seus familiares, falando para os seus amigos, falando para os seus colegas. Mas aí ele fala: olha, no caso deles lá, eles estavam necessitando de alguém falar aquelas coisas elementares. Os oráculos de Deus é a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas. Então eles já estavam com muito tempo
de, de, de conhecimento das coisas de Deus, mas ainda não tinham entendido, ainda não tinham colocado em prática, ainda estava necessitando de alguém que viesse ali e ensinasse aquelas coisinhas básicas para eles e ficasse assim como alguém que vai cuidar de uma criança. Vem cá, meu bebezinho, vem cá, vou pegar no colo para dar uma madeirinha. Sabe, meus irmãos? E quando nós falamos aqui hoje, falando a respeito de compromisso, falando a respeito de ter objetivos maiores, nós precisamos querer e desejar crescimento espiritual. Nós devemos desejar o alimento sólido, pegando aqui a ilustração de Hebreus, desejar deixar de ser criança e tornar adulto. Tem pessoas que têm medo do crescimento, tem pessoas que querem se tornar eternos filhos, não querem deixar os seus pais, sair da casa dos seus pais, ter sua independência, seguir as suas vidas. Olha, isso é preocupante, porque o caminho natural é o crescimento. E falando a respeito de espiritualidade, de vida com Deus, o caminho natural é que todos nós cresçamos espiritualmente, que nós coloquemos como objetivo esse crescimento espiritual, essa maturidade espiritual, aprender da Bíblia, ler toda a Bíblia, estudar, frequentar a escola bíblica, engajar, envolver nas coisas da igreja, participar de alguma obra social ou de algum campo missionário, envolver na propagação do Evangelho. A obra de Deus está sendo feita, o Evangelho está sendo levado a todos os povos, línguas e nações. E o que você tem feito? Muitas vezes nós ficamos ali parecendo um jogo de futebol, né? Aquele estádio grande, 22 pessoas lá dentro jogando, mais alguns ali como treinador, massagista e etc. ali. E aí aquela grande multidão sentada na arquibancada, torcendo, xingando, né? Faz isso, faz daquele jeito, fez errado. Não, olha lá, perna de pau. É muito fácil criticar quem está fazendo. A questão é entrar lá e fazer. Não, eu vou te mostrar como faz. Então, queridos, olha, é aqui que ele está chamando a atenção. É aqui que Deus fala comigo, fala com você, que pelo tempo decorrido, nós já deveríamos ser mestres, nós já deveríamos estar comendo alimento sólido, nós já deveríamos ser bons conhecedores da Bíblia, nós já deveríamos ter um bom testemunho, nós já deveríamos ter abandonado o pecado, nós já deveríamos ter vencido algumas questões antigas da nossa vida, nós já deveríamos estar engajados, nós já deveríamos estar com objetivos maiores. Quando você começou lá na sua caminhada cristã, né, você desejava, você via, falava assim, não, eu quero me envolver nisso, eu quero ajudar naquilo. Então, é disso que o texto nos chama a refletir. Seguindo em frente, versículo de número 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então ele abrange, ele expande essa ilustração, né? Quem está ali só no leitinho, né, é inexperiente, é ainda uma criança. Verso 14: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, veja, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Deixe-me te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã.
Se você não conhecer a Bíblia, dificilmente você saberá se uma coisa é certa ou não, se uma coisa agrada a Deus ou não. O discernimento vem através do conhecimento de Deus. Vem através da experiência com a palavra do Senhor, do conhecimento das doutrinas bíblicas, do conhecimento daquilo que Deus deseja para o seu povo viver. É alimento sólido, é buscar esse crescimento. É isso que vai trazer essa prática, as faculdades exercidas do discernimento, sabe? É inteligência, é sabedoria que vem, a sabedoria que vem pelo conhecimento das Escrituras. Quanto mais você ler a Bíblia, mais sabedoria de Deus você vai ter para tomar decisões corretas, para viver uma vida que agrada ao Senhor. Então, exerça isso. Isso vai trazer a você essa sabedoria, esse discernimento de Deus através do conhecimento das Escrituras. Jesus, certa vez, falou para aqueles que estavam próximo dele, arrazoando, discutindo com ele, ele falou assim: olha, vocês estão errando por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, o erro advém da falta de conhecimento bíblico, de conhecimento de Deus. Então, procure conhecer, procure crescer no conhecimento do Senhor. Entramos no capítulo 6, o verso 1, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Veja, ele fala deixar de lado os princípios elementares, não é no sentido de que não vamos dar atenção a isso. É no sentido de progredir no conhecimento. Deixemos-nos levar para o que é perfeito, né? Não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé, o ensino de batismo, imposição de mãos, ressurreição de mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus nos permitir. Então ele está falando aqui dos ensinos básicos que lá atrás ele falou, olha, já era hora de vocês estarem procurando conhecimentos maiores. Né? Como eu disse lá no início, esse texto aqui tem o seu contexto na questão de Jesus como sumo sacerdote que garante a nossa salvação. E alguns não estavam entendendo isso. E sabe, não entender que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador não é meramente questão intelectual, é questão de vivência prática. Quem não vive como um discípulo é porque, no fundo, ainda não entendeu ou não quis entender o compromisso que o discípulo deve ter com o seu mestre. Sendo mais claro, se você é um cristão, se você crê em Jesus Cristo, você quer ser um discípulo dele, é necessário que você seja como ele, obedecendo aos seus ensinos. Ele mesmo disse que basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. Então, ele é o exemplo para nós. Ele deixou os ensinos para nós. E então precisamos parar de ficar aí discutindo coisinhas e partir para uma vida dedicada a Deus. Uma vida santa. Sabe, tem gente que fica aí questionando doutrina, mas isso, mas aquilo, não sei o quê, mas mudar de vida.
ter uma vida santa, uma vida honesta, se envolver com as coisas de Deus, não quer. Tem gente que parece que tem gosto pela discussão teológica, mas e a vida, a prática, a santidade, a piedade, aonde é que está? Então é disso que o texto está falando para nós seguirmos em frente e buscar a perfeição, buscar a santidade, buscar uma vida reta e santa aos olhos do Senhor. Capítulo 6, o verso 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Eu pulei propositalmente aqui alguns versículos, e veja só no verso de número 9, ele chama a atenção diretamente de nós, que somos os discípulos do Senhor. Ele fala que ele está persuadido de que nós devemos buscar as coisas melhores, as coisas que pertencem à salvação. Então, quando eu lancei esse tema aqui do compromisso, de ter objetivos maiores, qual seria o maior objetivo que alguém poderia colocar na sua vida? Qual é o seu maior objetivo, meu irmão, minha irmã? Qual é a maior coisa que você gostaria de atingir, de ganhar, de receber? Isso deve ser, para nós que somos cristãos, é a salvação. Estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Sabe, as pessoas estão muito preocupadas nessa época de pandemia a respeito da economia, a respeito da saúde, a respeito da política, quem que vai governar nossa cidade agora, como é que vai ficar a eleição lá nos Estados Unidos. E o Bolsonaro, será que ele vai ser reeleito daqui a 2 anos? Ainda falta 2 anos ou não? Como que vai ficar o nosso Supremo, nossa Corte Suprema? Como é que vai ficar isso ou aquilo? Tantas preocupações, tantas coisas na cabeça, mas nós somos cristãos, meus queridos. Eu quero aqui evocar o pensamento puritano. Os puritanos, um grupo de cristãos que lá na época da Reforma iniciaram um movimento piedoso, aonde para eles tudo tinha que colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Por isso foram criticados por alguns, mas tirando alguns excessos e alguns equívocos, um grupo que procurava realmente colocar Deus acima de tudo, acima do trabalho, acima da família, acima do lazer, Deus em primeiro lugar. E não estou aqui dizendo que devemos nos tornar como os puritanos, mas estou dizendo que devemos sim priorizar o reino de Deus. Colocar objetivos maiores, objetivos espirituais. Desde o início dessa pandemia eu tenho batido em algumas teclas. Deus está nos chamando ao arrependimento. Deus está nos chamando a um conserto e eu tenho visto poucas pessoas caminhando nessa direção. Tenho visto muitas pessoas indo numa direção contrária, se entregando mais ao pecado, esfriando espiritualmente.
sabe? Eu não quero ver ninguém pondo culpa do esfriamento espiritual na igreja. Ah, eu esfriei porque a igreja estava fechada, eu não pude ir na igreja e por isso eu esfriei. Desculpa. Desculpa, porque não é a igreja que sustenta a fé de ninguém, é o seu compromisso com Jesus Cristo. Se você não tiver um compromisso pessoal com Jesus Cristo, nada poderá trazer uma espiritualidade em você. Não é pastor, não é igreja, não é isso ou aquilo, é você e Deus. O avivamento acontece no coração de cada um, é algo individual. Verso de número 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. É claro, né, Deus não é injusto, Deus sabe do que a gente fez, do que nós temos feito, Deus não está descartando isso e nem eu. Deus sabe da dedicação e da dificuldade que cada um de nós enfrentamos. Mesmo assim, ele nos chama ao crescimento espiritual. Verso 11: Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Aqui é o ponto central do nosso sermão de hoje. Continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, a mesma dedicação. Continuar é insistir, é persistir, é ter perseverança, é ter dedicação até o fim da nossa vida, independente das situações que estejamos passando, que estejamos enfrentando, somos chamados a continuar firmes servindo ao Senhor. Verso 12: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então veja aqui o contraponto. Continuemos firmes, né, com diligência, com zelo, com dedicação, a nossa dedicação ao Senhor, né, com uma plena certeza da esperança. Nós precisamos continuar firmes, precisamos continuar crescendo, precisamos continuar com os nossos objetivos de ser fiéis e dedicados a Deus, senão nos tornaremos indolentes, nos tornaremos preguiçosos, aqueles que não se dedicam, aqueles que fazem relaxadamente, aqueles que deixam as suas responsabilidades, e aqui estamos falando a respeito de responsabilidades espirituais, sabe? Ele diz que ao invés disso nós temos que ser imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. E aí nós temos tantos personagens bíblicos, podemos iniciar lá no Antigo Testamento e lembrar de Noé, de Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Isaías, Jeremias e etc, etc. Entrar no Novo Testamento, pegar o exemplo dos apóstolos, pegar o exemplo de outros personagens bíblicos, entrar pela história da igreja, grandes homens e mulheres de Deus que foram fiéis, e você pode pegar exemplos de pessoas da época atual, pessoas que você conheceu ou talvez ainda conheça e que são dedicados, talvez pessoas da sua família, dos seus antepassados aí que foram fiéis ao Senhor.
Talvez você seja o primeiro na sua família a se tornar um cristão, e aí o peso, a responsabilidade é do mesmo tamanho, porque sejamos nós aqueles que vão transmitir o Evangelho de Jesus às nossas próximas gerações. Eu quero passar o Evangelho de Jesus para os meus filhos, quero que meus filhos passem para os meus netos, para os bisnetos, e assim vá seguindo uma geração de famílias fiéis ao nosso Senhor. Então, queridos, vamos ter objetivos maiores, vamos parar de pensar apenas no nosso bem-estar, parar de pensar apenas na nossa segurança, vamos pensar no reino de Deus, vamos lutar com toda a nossa força para sermos fiéis, e assim sermos dedicados à obra do Senhor, para a glória dele. Compromisso com Deus, compromisso espiritual, crescimento espiritual. Concluindo, quanto tempo você é cristão? Faz as contas aí, puxa na memória, né? Quantos anos você é cristão? Lembrou? Pouco ou é muito? Então, você já tem maturidade cristã? Você considera que nesse tempo todo, como cristão, você teve um crescimento espiritual satisfatório? Pegando a ilustração do nosso texto aqui de Hebreus, você considera que você hoje, atualmente, você já está no alimento sólido ou ainda está no leitinho? É. No leitinho é aquele que ainda não entende muito a Bíblia, as doutrinas, né? Não teve muito tempo de ir para a escola dominical, de ler e estudar a Bíblia, né? Então ele ainda está no leitinho. Ainda está no leitinho aquele que ainda não tem um bom testemunho, que ainda não conseguiu vencer algum pecado. Esse ainda está no leitinho, porque talvez ele até entendeu, mas ele não consegue pôr aquilo em prática, né? Eu já vi criança com 5 anos de idade que os pais ainda davam mamadeira. Não assusta, não. É verdade. Com 5 anos de idade, os pais ainda davam mamadeira. Já vi gente grande, né, que os pais ainda tratam como criança, ainda prepara o leitinho com Toddy. Então, eu pergunto a você, você ainda está no leitinho espiritual ou você já está no alimento sólido? O alimento sólido já ter um bom conhecimento. Não é conhecer tudo, porque ninguém conhece toda a Bíblia, nem eu conheço. Falo nem eu porque sou um pastor e procuro, fiz seminário e me dedico a isso aqui constantemente, e nem assim eu conheço toda a Bíblia. Não conheço, gente. Sou sincero em dizer. De vez em quando algumas pessoas me perguntam algumas coisas, eu falo, opa, dá um tempinho aí, eu vou pesquisar. Aí eu corro para os livros, para os comentários, dou uma estudada e aí eu dou a resposta. Por quê? Porque eu não sei ali de bate-pronto assim na hora, eu não sei. Então, é alimento sólido quem já conhece pelo menos o básico das doutrinas cristãs. É alimento sólido, né? Quem já teve um crescimento espiritual, quem já tem um bom testemunho, quem já conseguiu vencer, vamos dizer assim, as coisas mais graves do testemunho cristão. Claro que todos nós somos pecadores e constantemente pecamos,
mas a Bíblia diz que os filhos de Deus não vivem na prática do pecado. Os filhos de Deus não vivem na prática do pecado, 1 João. Então, é conseguir superar essas questões mais graves do testemunho cristão. Isso é crescimento espiritual. Então, volto a questionar você, a confrontar você. Quanto tempo você já é cristão? E durante esse tempo, você já teve um crescimento espiritual? Você tem maturidade espiritual? Coloque isso como esse objetivo maior, sabe, de romper, de vencer, né? De atingir realmente essa maturidade cristã. Terceiro, existe um objetivo maior nessa vida, que é servir a Deus. Então, não é apenas ter um bom testemunho. Deus nos chama, nos santifica, nos capacita e nos envia. Somos enviados no sentido de servirmos a Deus. O objetivo nosso é servirmos ao Senhor. Todo cristão, ouça bem o que eu digo. Todo cristão que já teve uma vida transformada, todo cristão que é confrontado pelas Escrituras, o Espírito Santo queima no seu coração e coloca nele um desejo de fazer algo em prol do reino do Senhor. Todo. Alguns, de uma maneira maior, recebem um chamado específico para ser um missionário, evangelista, pastor, ou um presbítero, um diácono, ou ajudar com as crianças, ou etc. Mas, independente disso, todo cristão que se aproxima verdadeiramente de Deus é chamado e capacitado por Deus para servi-lo em algo. Em algo. A missão, o ide, fazei discípulos, está sobre todos nós. Então, pergunto mais uma vez, nesse tempo todo que você é cristão, quantas pessoas você já evangelizou? Ah? E aí, entende por evangelizar o seguinte, não é para quantas pessoas você falou de Jesus, não. Para quantas pessoas você falou de Jesus e ela foi convertida. Certo? Quantas pessoas você falou de Jesus para ela e Deus a converteu e ela se tornou cristã. Isso é uma pessoa que você evangelizou. Simplesmente falar de Jesus não é evangelizar nesse sentido mais pleno da palavra. Porque aí nós poderíamos fazer um monte de folheto, e sair aí pela rua, tirar um dia, né, e fazer igual os testemunhos de Jeová, tem que falar meio baixo aqui, né, e sair distribuindo folheto aí de porta em porta e falar, pronto, já evangelizei todo mundo da minha vizinhança. A tarefa cumprida. Não é isso. No nosso contexto bíblico, evangelizar é quando você fala de Jesus, ora por ela e Deus a converte. Então, se ela foi convertida, aí você pode falar: eu evangelizei uma pessoa. Deus usou a minha vida para converter aquela outra. Não foi eu quem converti, mas eu fui ali instrumento de Deus para evangelizar ela. Claro que tem pessoas que a gente evangeliza e depois Deus converte, às vezes a gente nem fica sabendo, né? Eu posso aqui estar falando e ter alguém assistindo esse vídeo hoje ou amanhã ou depois, e através dessa palavra Deus converte ela e às vezes eu nem fico sabendo, né? Mas eu estou perguntando quantas que você sabe que foram convertidas. E por fim, queridos, sejamos diligentes, sejamos comprometidos
dedicados. Vamos fazer a obra do Senhor com zelo, com dedicação, tudo para a glória do nosso Senhor, pois Ele merece. Que Deus te abençoe, que Deus te dê esse crescimento, essa maturidade espiritual. Ponha isso como objetivo maior na sua vida, meu irmão, minha irmã. Ponha isso como objetivo principal. Lute com todas as suas forças para crescer na sabedoria e no conhecimento do nosso Deus. Oremos. Deus bendito, louvado seja o Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por tua palavra, que nos confronta, que nos desafia, mas que também nos orienta a vivermos uma vida melhor, uma vida que te agrada. Abençoa cada um que ouvir, aqueles que não são convertidos, que o Senhor converta em nome de Jesus. Aqueles que já são convertidos, mas ainda não conseguiram ter um crescimento, uma maturidade. Ó Deus, tem misericórdia e traga esse crescimento, que eles consigam abandonar o pecado, priorizar o teu reino e dedicar ao estudo da Bíblia. Em nome de Jesus, ó Deus. Ó Pai, olha por tua igreja, olha por nós. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.